Nós vamos estar falando nesses dias de tempo de reconstrução, restaurando a nação eleita. Quem é a nação eleita? Amados, alguém tem dificuldade de saber quem é a nação eleita? Todo mundo sabe quem é a nação eleita, que é Israel? O pessoal sabe que Jacó, aquele que está fugindo do seu irmão Esaú, aquele que vai no caminho lá e encontra com Deus, luta com Deus, tem o seu nome mudado para Israel. O nome mudado para Israel, ele tem sua família, ele tem os seus filhos, e o pacto que Deus fez, a aliança que Deus fez com Abraão, Deus continua com Jacó, continua, na verdade, com Israel, e essa nação que seria abençoada, que tem o propósito de ser a nação que vai anunciar o nome de Deus a todas as outras nações. Se vocês se lembram, desde lá de Gênesis, Deus trabalhava individualmente com pessoas, trabalhava com uma nação. O negócio não funcionou muito bem. Deus muda a estratégia depois de Noé e começa a trabalhar com pessoas. Noé e sua família são aqueles que estão cuidando agora da terra, a única nação, a única família na terra. Depois, se vocês se lembram, lá em Babel houve a confusão. Houve as línguas, a diferença de línguas, os povos se separaram. E por aí começaram outras nações. Para você ter uma ideia, depois aí, o que acontece? Algumas nações não caminham muito bem. E Deus começa a tratar somente com Israel e tratar exatamente com o povo de Deus. O povo de Deus, com Jacó, com a sua família, com José, acabam todos no Egito, ficam no Egito por um bom tempo. Depois acontece a saída do Egito, e da saída do Egito eles vão para Canaã. Passam um tempo no deserto, depois chegam à terra prometida. Chegando à terra prometida, eles se distribuem em tribos. Acontece que chega um período que o povo de Israel fica numa confusão danada, tem o período de juízes. E ali o povo entra naquele ciclo vicioso, de pecado, depois da restauração, Deus levantando o juiz, e depois chega o período de reis. No período de reis, o primeiro rei, lembra quem foi o primeiro rei? Quem sabe quem foi o primeiro rei? Henrique, quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul. Muito bom. Saul. Depois de Saul, veio lá a geração seguinte. Acabamos depois com Davi, Davi morre, vai Salomão. Depois, que foi um período que o reino unido, o reino grande, poderoso, da maneira como todo mundo tinha sonhado. Acontece que Salomão morre. Quando Salomão morre, o seu filho, lembra do filho de Salomão? Quem sabe qual é o filho de Salomão? Jeroboão? Isso! Nós temos dois reis ali. Um é o Roboão, o outro é o Jeroboão. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esses dois aí, o reino se divide. Por quê? O filho de Saul, o filho de Salomão, faz o seguinte, para sobreviver, eles colhiam impostos, que igual é hoje. Só que o reino, a corte, consumia muito. Aí ele resolveu aumentar os impostos. Aí o pessoal começou a reclamar, peraí, que negócio é esse? Vai aumentar imposto? E ele falou o seguinte, olha, vou aumentar assim, se o dedo mindinho do meu pai era pesado, eles vão sentir o meu peso total. É mais ou menos isso. Aí ele começa a cobrar imposto. O que acontece? O reino se divide. Acontece uma divisão. O reino do norte são 10 tribos e o reino do sul, Judá e Benjamim. O reino do norte fica como capital Samaria e o reino do sul como capital Jerusalém. Só que esses reis, depois de Salomão, eles começam a andar longe de Deus. O reino do norte tem um rei lá um rei chamado Acabe. Lembra de Elias e Acabe? Lembra dos profetas de Baal? Por quê? Ele se casou com uma mulher que não era hebreia, que não era do povo de Deus.
e trouxe junto o culto a Baal. E foram se separando de Deus. E foram ficando distantes de Deus. E o povo de Israel foi nessa barca, junto com o rei. No Reino do Sul, tá? Ele não fez aliança com outros reis. Acontece que eles estavam aliançados com o Egito, que era um reino forte. Acontece que no Reino do Norte acontece uma invasão. E essa invasão, tá, é feita pelos assírios. Não é sírio, são assírios. Os assírios começam a dominar o Reino do Norte e que dominam Israel. Samaria é dominada. Samaria, que tinha um lugar de culto, tinha 2 lugares de culto, Betel e Dan. Tá? E começaram a adorar outros deuses. E começaram a adorar outros ídolos. E se afastaram de Deus. E começaram a se miscigenar com outros povos. Por isso, aquela dificuldade com os samaritanos. Eles eram miscigenados com outros povos. Eles eram misturados com outros povos. Esdras trata isso depois, lá no capítulo 9. Eles eram misturados com outros povos. O que aconteceu? Foram completamente dominados. E Israel começa a perder a sua identidade. Quando Israel começa a perder a sua identidade, o que acontece? No sul, começa um outro processo também. O rei da Babilônia, o Nabucodonosor, fala para o rei lá do sul, olha, eu quero que você corte a tua relação com o Egito. E você vai começar a conversar comigo. E vai começar a tratar comigo. E ele faz isso. Ele aceita porque ele não consegue mais defender as suas fronteiras. E o reino do sul, tá? A Babilônia começa a cobrar impostos, não só isso, Nabucodonosor tenta invadir uma vez, uma segunda vez e acaba tomando Jerusalém. Jerusalém é tomada. A Babilônia, o Império Babilônico, domina o Império Assírio. O Império Assírio tinha uma particularidade bem interessante. Eles eram muito violentos. E não só violentos, mas também eles tinham a particularidade de levar os povos que eram dominados para dentro de si e fazer essa mistura para acabar com a cultura. A Babilônia já era mais permissiva. E outra, eles tomavam os povos como escravos. É bom ratificar, não é escravidão como foi no Brasil, gente. A escravidão no Brasil não tem nada a ver com aquela escravidão que aconteceu com Israel. A escravidão no Brasil, ela foi à base de tortura. Um negócio horroroso. Naquela época se matava também para se dominar, mas depois de dominado, tá? Você ficava na casa servindo. Há o exemplo, inclusive, tá? Vocês vão lembrar quando você lê o Daniel, os primeiros capítulos de Daniel, em que eles são levados lá para a Síria. E também acontece ali, quando você lê Daniel, você começa a perceber, tá? Que a escravidão e o estar dentro do reino com o propósito de pegar a cultura. Na Babilônia, você começa a ver, você vai ver dentro das profecias de Ezequiel, que já está prometido que aconteceria isso aí, e também Jeremias, que ele vê a escravidão e ele descreve o quadro da escravidão. Ele descreve que depois Jerusalém é assolada e o templo é destruído. Quando o templo é destruído, o templo era a referência que eles tinham de comunicação com Deus. O templo era referência, inclusive, da história e da cultura de Israel. O templo, inclusive, nesse período de invasão, foi a única referência que eles tinham e perderam completamente. Então, agora, no cativeiro, dentro do cativeiro, a única referência que eles têm é a palavra de Deus. E é nesse aspecto que Esdras trabalha. A única referência que eles têm é o que Deus vai falando com eles. Nesse período, está profetizando lá no norte, o profeta Elias e o profeta Eliseu. No sul, nós temos vários fatos, inclusive, tá? Nesse período, tá? Até o final do exílio, você tem a parte do livro de Ruth também. Está tudo dentro disso aí. Aí você tem Jeremias, você tem as profecias de Isaías, você tem a profecia de Amós, tá? E você tem vários profetas falando no meio do povo e dizendo para eles que a consequência do pecado é que os levou a essa condição. Aliás, é muito importante a gente frisar, tá?
que o Senhor tinha prometido para ele. Lembra que lá em Deuteronômio, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir? Ocorre que Deus tinha falado isso para o povo de Israel. É o pessoal que usa isso para hoje, né? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Se você pega Deuteronômio 28, aí Deus diz o seguinte: escuta, Israel, eu vou te abençoar, é tudo isso, é bênção, é terra próspera. Lembra que era a terra que mana leite e mel? Tá? Lembra dos espias que trouxeram o cacho de uva que dois homens não podiam carregar? Tá? Essa terra. Uma terra próspera, uma terra maravilhosa. Mas, tem um mas aí. Se não guardar os meus mandamentos, se não obedecer, se não permanecer, qual é a consequência? Os seus filhos e as suas filhas serão vendidas, você não os encontrarão. A sua terra será tomada. Maldito serás a entrar, maldito serás a sair, e tem uma série de maldições lá em Deuteronômio 28. Tratando exatamente disso e dizendo para eles: olha, se vocês não me obedecerem e não quiserem andar comigo, tudo isso vai acontecer com vocês. Eu não vou cuidar de vocês. Outro dia um rapaz me perguntou: Betão, como é que o santo do santo, ninguém podia entrar e os inimigos foram lá e derrubaram tudo? É para você entender que quando Deus sai do meio do negócio, Deus saiu do meio deles. Deus foi embora. E quando você lê lá em Daniel, você vai perceber que esse povo, os assírios, eles foram usados para ser o corretivo para Israel. Então, eles foram usados para corrigir Israel. Eles foram usados para tratar com Israel. Israel, nesse período de exílio, está sendo tratado. E é por isso que muita gente associa a ideia de dificuldades na vida cristã com correção de Deus. É por isso que muita gente associa que as dificuldades inerentes à nossa vida hoje em dia é tratativa de Deus. Você pode até interpretar que a pandemia também é, mas é uma interpretação pessoal e sua e depende do seu nível de relacionamento com Deus. Não posso dizer que Deus é assim. Gente, cuidado para não fazer uma ideia errada de Deus. Deus não é um cara que está com o piano esperando você dar uma pisada na bola para jogar um piano na tua cabeça. Não, isso não é Deus. Não confunde as coisas. Ele é amor. Tá? Uma das características de Deus, em primeiro lugar, é amor. Tá? Mas é bom lembrar que ele é justo. Deus é justo. Então você vai ter que entender nesse primeiro encontro nosso aqui que Deus está tratando com Israel. Eu estou dando só um overview, né? Para vocês entenderem como é que a gente vai tratar esse negócio. Para vocês entenderem que, no caso aqui, Deus está exercitando justiça sobre Israel. Então, o que está acontecendo com Israel nesse momento é exercício da justiça de Deus. Por isso, aí que acontece? Eles já estavam, o reino do norte já estava completamente corrompido. Depois de Acabe, só foi tragédia lá no reino do norte. Tá? Aí os profetas de Baal, mesmo sendo mortos, mesmo assim o povo não voltou para Deus. Teve aquele momento com Elias, mas depois você vê o episódio do profeta Eliseu caminhando no meio daquele povo e as dificuldades continuaram. Até que vem a Babilônia e toma todo mundo. A Síria já tinha feito o primeiro estrago. Aí vem a Babilônia, pega Reino do Sul e Reino do Norte todos juntos. Por isso a grande referência que você vê, inclusive em Apocalipse, a queda da grande Babilônia. A Babilônia ela é citada porque foi um dos maiores impérios que dominaram aquela região. Lógico que depois disso, tá, tiveram os medo-persas, tá, e depois vieram o Império Romano. Mas desde lá dos assírios, tá, eles têm uma cultura, não só a questão da cultural, mas eles desenvolvem também as satrapias, que seriam as cidades-estados,
que inclusive depois é adotado pelos romanos, porque funciona. Então, essas estruturas, elas simplesmente vão se ajeitando e se fortalecendo. No meio disso tudo, Israel é que perde tudo. Israel é que perde a sua terra, Israel que perde a sua referência, que era o templo, Israel que perde o controle que era estatal, e perde a noção. Quando Israel perde a noção, Deus entra com o corretivo. E o corretivo qual é? Exílio. O período do exílio é um período para tratamento. É a justiça de Deus sendo aplicada em cima daqueles que ele ama. Eu repreendo e castigo todos aqueles que amo. Lembra dessa frase? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Deus trata. Inclusive, gente, nos dias de hoje, tá? Eu acredito que Deus está tratando a Terra através de uma pandemia. Aí você vai me dizer assim, mas espera aí, Betão, tem muita gente que está morrendo. Lá em Israel, muita gente morreu também. Como é que você vê a morte? Gente, eu vou deixar bem claro para vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma com a morte. A morte é passagem. Lógico que tem que ter tido uma experiência com Jesus, você tem que ter aberto o coração para Jesus, você tem que ter aceitado Jesus e tem que ter entendido Jesus na sua vida. Algumas pessoas têm medo da morte. E é lógico que tem que ter medo da morte. É uma questão de preservação da vida, que é dom de Deus. Você não pode esquecer isso. Mas é muito importante você entender que morte é passagem. Aqui nós somos como um vapor, que aparece e logo se dissipa. É como um conto ligeiro, como diz lá em Provérbios. É como um passarinho que entra voando por uma janela e sai pela outra. Isso é a vida. O que nós vamos passar, na verdade, com Deus, é uma eternidade inteira e mais 6 meses com Deus. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que receberam a Jesus, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. O meu querido Henrique, dá uma monitorada no tempo aí, que já são 8h15, 9h15, eu tenho até 9h25, é isso mesmo? Eu tenho que franquear a palavra para vocês. É isso mesmo, Henrique? Solta o seu som, senão eu não te ouço. Então, você fala até o término? Não, eu vou dar 10 minutos para o pessoal poder falar também, né? Aí já Uma foi. aula não é participativa. Apesar que até agora ninguém fez pergunta, então eu estou seguindo em frente. Eu estou avançando. Então, vamos lá, continuando. Então, o que acontece? Deus, a questão da morte para algumas pessoas é complicada. Aí você fala assim, ai, Beto, então eu vou querer a morte para ir para o céu? Não, gente, Deus tem um propósito na tua vida aqui. Da mesma maneira como tinha um propósito com Israel, que era para que outros povos tivessem o conhecimento pleno de Deus, tivessem o conhecimento de Deus. E a manifestação do poder de Deus acontece no meio de Israel para que o povo conheça a Deus. Lembra que antes de sair da terra, para que os outros povos vejam o que Deus fez com vocês, tá? Inclusive, é essa expressão que Moisés usa, tá? Para clamar por misericórdia. E é mesmo, peraí, o Senhor tirou esse povo do Egito, vai matar eles no deserto? O que os outros povos vão dizer do Senhor? A conversa é mais ou menos assim. E Deus tem esse propósito, que a nação de Israel é para ser a nação que vai anunciar. Hoje nós somos o Israel espiritual. E você é o Israel espiritual de Deus, que está andando nesse mundo para anunciar as grandezas de Deus, para viver uma vida digna de um cidadão dos céus, de uma cidadã dos céus, e de maneira tal que o mundo veja Cristo em você. É por isso que lá em Mateus 5,16, Jesus diz o seguinte, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mais importante é você entender que Deus está tratando com o povo, Deus está cuidando do povo. E aí, depois de tudo isso, o cara vai ler o texto bíblico. Então, presta atenção. Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 5.
No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Nesses termos, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o seu Deus, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá construir um templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar que esteja vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e construir o templo do Senhor. Aí você fala assim para mim: peraí, Betão, o rei Ciro não era judeu, mas o que aconteceu? Lembra que Daniel estava lá e Deus tratou com os reis ali? Lembra do Nabucodonosor? Que Deus que foi falado para ele: olha, você foi usado para ser a ferramenta para corrigir o meu povo. Por isso, tudo que você recebeu na tua mão, quem está dando é Deus. Lembra que ele não dá glória a Deus, que ele fica um período de loucura? Depois, aí que acontece? Aí, como eles também não dão glória a Deus, por não dar glória a Deus pelo que acontece, aí fica um paralelo que é muito importante a gente tratar. Tudo que acontece na tua vida, tudo que passa com você, nada acontece sem que Deus queira, sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Em nenhum momento ele sai do seu trono. Betão, você quer dizer então que essa dificuldade financeira que o país está passando, Deus está no controle, Deus está sabendo. Você quer dizer que essa pandemia, Deus está sabendo. Você quer dizer que de vez em quando esse risco que eu corro, Deus está sabendo. Ah, o pneu do meu carro furou, Deus está sabendo. Ah, um cara ralou o para-choque do meu carro, Deus está sabendo. Tudo, nada foge ao controle de Deus. Inclusive, quando a Babilônia vai tomar a Síria, lembra do banquete do rei Belsazar? Está lá em Daniel. Mene, Tekel, Afa, Ufarzim. Pesou o teu reino na balança e o dividiu. Deus tirou o reino deles. É muito interessante que você acompanhar paralelamente tudo que acontece, para você vai percebendo que a manifestação do poder de Deus e o controle de Deus em todos os mínimos detalhes. É lógico, falar isso para crente é muito fácil. Agora, você imagina alguém que não conhece a Deus ouvir e entender isso. As pessoas têm dificuldade. Então, meus irmãos, nós vamos estar tratando tudo isso e agora você percebe que é um não crente, um não israelita, que está fazendo um decreto para reconstruir o templo. Deus usa, inclusive, as pessoas que não são dele. E é por isso que está relatado na Bíblia. O coração do rei está na mão de Deus, e a tudo quanto quer o inclina. Perceberam a ideia? Até aqui. Henrique, fala para mim, quanto tempo eu tenho? Olha, agora são 9h20, 9h30. Então eu tenho 10 minutos. Gente, o propósito aqui, na verdade, o que eu passei para o Henrique, eu não cheguei nem na metade. Como eu te disse, né, Henrique? Mas eu tenho 10 minutos que eu tenho que franquear a palavra para os irmãos. Agora é um momento de dúvidas, no qual você abre o teu coração, está com alguma dúvida do que foi colocado até aqui. Lógico, a gente vai ter muita coisa para tratar. Por isso eu gostaria que você pudesse, se possível, leia o livro de Esdras. Tá? Se você não conseguir ler inteiro, lê primeiro os 10 capítulos. Dá uma lida nos 3 primeiros capítulos de Daniel, tá? Durante essa semana. E eu agora, eu vou fazer uma outra coisa. Eu tenho o celular de vocês. Eu vou mandar por mensagem de texto os textos da próxima semana. Vou mandar dessa semana e da próxima semana também. Ok? Lógico, você não vai conseguir, se você não depende de acordo com a sua carga de trabalho, com a sua dinâmica de vida, não se preocupa. Se você não conseguir ler tudo, leia pelo menos
o da próxima semana. Olha, o dessa semana. A gente vai estar tratando ainda mais de umas especificidades a respeito do que nós tratamos até aqui. Da visão, da maneira como Deus opera e da maneira como Deus trabalha. Mas a ideia que nós temos que entender hoje é que Deus é justo, Deus pratica a justiça no seu povo, na nossa vida também. Ele continua sendo o Senhor absoluto de todas as coisas, de todas as situações. Até aqui, irmãos, vocês me entenderam? Pode dizer amém, mesmo com mute aí, dá um joinha. Perguntas. Até aqui. Perguntas. Eu não consegui ouvir essa pergunta. Ai, que ninguém fez. Por isso que eu não ouvi. Henrique. Oi. O que você tem para dizer? Sobre o que você quer. Ah, bom, então tá fácil. Excelente. Muito bem. Então eu avanço, gente. Não tem pergunta, eu avanço. Falei para você aqui. Ah, detalhe, eu esqueci de um detalhe. Dentro da situação histórica, tá? Quando vocês se lembrarem, tá? Deus tratou com relação à desobediência aos mandamentos, também à idolatria e também contendas e divisões. Aí você fala assim, mas tinha divisão no meio de Israel? Tinha. Tá? Logo que ele se separa Reino do Norte e Reino do Sul, tá? Um reino tenta dominar o outro. E eles preparam, inclusive, uma batalha. E Deus fala claramente para eles, opa, para aí, gente. Não vai brigar com o irmão, não. Vai ganhar contra o seu próprio sangue? Isso me chama a atenção num aspecto bem interessante. Dentro da igreja, a gente pode ter opinião diferente. A gente pode até divergir em termos de opinião um com o outro. Sabendo que Deus é justo, sabendo que Deus é amoroso, nós devemos buscar sempre nele a orientação para entender. Meu querido, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades, tá? Espirituais, as maldades espirituais. Então, meu querido, eu vou lembrar aqui quando você passa por alguém no corredor, se eu passar por você e não falar graça e paz, e aí como é que tá, meu irmão? Meu querido, não tem dificuldade nenhuma. Dá uma empurrada em mim, mesmo em tempo de pandemia, empurra com o cotovelo. Ô, Betão, fala oi aí, cara. Ô, graça e paz. Ou se eu tiver passado e você não conseguir me alcançar, dá um tapa na minha careca. Meu, você passou por mim e nem falou oi. Eu vou parar para falar oi para você. Gente, eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Mas algumas pessoas têm. Tem umas pessoas que, inclusive... Gente, teve uma época que eu vi gente que o cara morria de vergonha de dizer que era crente. Aí arrumou uma confusão na igreja com uma divergência na igreja. E o irmão que encontrou ele um dia na Oliveira Lima. Oliveira Lima no tempo Sauros, Oliveira Lima, né? Hoje está bem complicada a situação por lá. Aí ele viu o irmão lá do outro lado da rua. Aí, para dar aquela descontada, né? Ele gritou bem alto, a paz do Senhor, irmão! O cara quase que entrou no bueiro, de vergonha. Ele contou isso para mim, morrendo de vergonha. Betão, morrendo de vergonha. Aí você fala assim, mas espera aí. Ele saudou com a paz do Senhor, mas ele saudou com a paz do Senhor, mas como se ele tivesse atirado e matado ali no meio da rua, para o cara tinha sido muito mais confortável. Às vezes uma palavra maldita fere. Irmão, a sensibilidade do outro, a gente não consegue medir. E a única forma de a gente saber o que você pensa, o que você sente, é quando você expressa, quando você diz, querido, não foi legal para mim. Amado, você passou por mim, não falou oi, eu me senti mal, eu gostaria de... Não, chama o outro irmão no canto. Nós somos irmãos. E para ser representante de Deus aqui na Terra, para esse mundo conhecer o amor de Deus, a gente vai ter que começar a mostrar o amor de Deus. E onde a gente começa? E eu vou dizer para você, o lugar mais difícil é na igreja. Onde estão os doentes? Quem é que precisa de médicos e não os doentes? Na igreja. Então tem mais doentes na igreja do que no mundo.
Porque no mundo, sabe o que acontece? O cara já espera levar pancada, ele já espera ser maltratado, ele não espera amor, ele não espera ser bem recebido, ele não espera ser bem tratado, ele espera ser tratado como um escravo, como estava Israel exilado lá no exílio. A expectativa que o mundo tem é essa. Apesar que a mídia prega de maneira diferente e tem o propósito que as pessoas venham agir de maneira diferente por um impulso, por uma questão de ser bom caráter e de ser politicamente correto. Mas o mundo não espera isso. Ele espera ser tratado como Israel estava sendo tratado no exílio. A gente tem que aprender isso. E na igreja, as pessoas esperam ser bem tratadas, ser amadas e ser bem recebidas. E ser representante de Deus nos dias de hoje. Você vai ser a ferramenta de Deus para que essas pessoas tenham conhecimento de Jesus e entendam o que é ser amado por Deus e o que é ser bênção e o que é ser abençoado, como era o propósito que Deus chamou Abraão para ser bênção, para ser uma bênção por onde quer que passasse, por onde quer que andasse. E sabe como eu acho muito legal quando a Bíblia fala como exalar o bom cheiro de Cristo. E como diz lá Mateus, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é o propósito. Essa é a missão. Amém, irmãos? Amém. Queridos, nesse primeiro overview, a ideia era passar isso para vocês. Eu tenho 2 minutos para franquear a palavra para vocês. Eu não conheço todo mundo aqui, então eu vou usar esses minutinhos só para te conhecer melhor. Daniele, Sou fé indiana. você? Eu estou na igreja já faz uns 8 anos. Sou filha do pastor Carlos, e depois, né, que não atua na igreja, mas que faz a dedetização na igreja também. Que bênção! Maravilha, bom te conhecer, bem-vinda. Deus te abençoe. Obrigada. Aqui está como QCOMBTD. Fala seu nome, querida, para a gente. Você de óculos aqui no sofá. Solta o seu áudio por um pouquinho só para falar para a gente o seu nome, que o seu nome não apareceu aí. Bom dia, meu nome é Marli Henrique. Ok. Aí isso é bênção. Ótimo. Eu estou vendo aqui o Antônio, que já deu uma palavrinha, né, Antônio? Oi, pastor, isso. Graça e paz. Graça e paz. Temos o Anderson aqui, bênção também, antes da gente. Família toda está bem? Todo mundo está bem? Graças a Deus. Edna, você conseguiu nos ouvir? Solta o teu microfone aí, Edna. Gente, deu? Nosso tempo. Isso! Agora, conseguiu nos ouvir depois? Eu quero pedir desculpa, porque, na verdade, eu não domino muito as redes sociais nessas questões de live e ao vivo. Então, meu filho me ajudou aqui, porque eu entrei pelo lugar errado, por isso que eu não ouvi o pastor. Mas gostei muito da palavra, Deus abençoe, não peguei toda. E eu estou na igreja desde 97, e agora, aposentada, estou tendo um tempo maior para me dedicar ao estudo da palavra do Senhor, né? E acho que Deus escolheu essa sala de aprendizado da palavra dele, sou muito grata ao Senhor e a tudo que eu ouvi aqui. Eu não sei se eu entendi, só tem uma pergunta: por que o Reino do Norte e do Sul se separaram? Isso que eu não entendi. Ah, tá bom. O meu tempo acabou, mas no próximo domingo eu vou dar uma enfatizada nisso para a gente estar pontuando, tá bem, minha querida? Muito obrigada, pastor. Amados, Deus abençoe poderosamente. Até domingo que vem. Tchau, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz. Tchau, obrigado, pastor. Fica com Deus. Até mais. Obrigado. Amém, até mais. Deus abençoe. Até. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, até domingo. Abençoado culto para todos. Tchau, tchau. Amém. Deus abençoe, gente. Paz.